apresentação, que daí a gente vai ver só. Isso, perfeito. Sim, tá bom? Tá. Tá ótimo. Bom dia. Bom dia, Paula, Beatriz, Jerusa, que bom vocês aqui. Nossa reunião Uau. científica do Comitê de Psicologia da Sociedade Brasileira de Cefaleia. É um prazer ver vocês, então, todos convidados, os membros da SBC e o público em geral. Essa reunião está sendo gravada, deixa eu só me certificar aqui que está tudo certo, que eles pediram para gravar. Aproveitar e agradecer mais uma vez, né, a presença da doutora Gisele aqui conosco, né, que aceitou o nosso convite, né, de estar, então, participando e comentando, então, né, esse artigo que a gente escolheu para trabalhar hoje, né, falar um pouco, né, sobre como a psicoterapia pode, né, atuar como aliado no tratamento farmacológico da migrânia, né? Gente, estamos aqui enquanto comitê de psicologia, né? Como a Juliane falou, né? A Juliane, eu, Rebeca, a Thalita, a Valquíria, né? Que compomos o comitê de psicologia da Sociedade Brasileira de Cefaleia. E dar boas-vindas a todos. Eu gostaria de agradecer o convite imensamente, dizer que eu me senti lisonjeada de ter sido convidada para estar entre vocês, esse comitê que eu admiro bastante, né? E vocês fazem um trabalho sensacional junto à Sociedade Brasileira de Cefaleia, e cada vez mais é importante que a gente tenha essas discussões, né? Que a gente aprenda um com o outro, que a gente aprenda também a se envolver mais pelo nosso paciente. Então, vai ser bem produtivo esse dia. Excelente. Também agradeço a presença de todos e estou muito feliz de estar aqui, falando desse assunto, né, do nosso dia a dia, da nossa rotina, como a psicoterapia pode atuar como aliada no tratamento farmacológico da migrânia, principalmente, né? A gente escolheu esse artigo científico do Nicholson de referência, apesar de ser um artigo mais antigo, de 2011, ele considera de uma forma interessante os aspectos que podem ser trabalhados em psicoterapia e a gente procurou acrescentar aqui, incluir algumas referências também mais recentes de outros artigos. Quem tiver interesse, a gente se comunica depois. Deixa eu passar aqui. Bom, a gente precisa sempre iniciar lembrando de considerar que a migrânia é uma condição neurológica comum e debilitante, e que, apesar de isso estar claro para o neurologista, quem está fazendo o diagnóstico, pode não estar claro para o paciente que está procurando ali, e pode não ter um diagnóstico. Ah, deixa eu só silenciar aqui o áudio. Então, o paciente que tem algum áudio aberto, acho que agora sim. É, eu mutei todos os áudios, desculpa, gente. Tem mais um que tá aberto. Como? Tem mais um aberto. Acho que agora eu mutei todo. Gisele consegue falar?
Tem um que é da Contigo, Ah, sim. Luciana que tá deixa aberto, comigo, gente. né? Tá. É, Então, o paciente pode não ter claro ali o diagnóstico, ele pode chegar numa condição com medo ou sentindo muito desamparado na consulta com o neurologista, né? E a psicoterapia pode oferecer, então, intervenções que auxiliam no tratamento farmacológico e a gente vai um pouco ver aqui sobre como a pessoa pode melhorar a adesão ao tratamento, melhorar o estresse e a qualidade de vida, de uma maneira geral. Eu acho muito importante mesmo, Ju, já complementando, numa primeira consulta neurológica, já enfatizar a importância de andar junto, ao tratamento farmacológico e não farmacológico, para a gente ter as maiores chances de sucesso. Claro, o paciente vem naquela ânsia, né, de saber o que tem, por que que a cabeça dói tanto, com os medos deles, e a gente vai precisar ter uma escuta ativa. Esse artigo fala, eu acho bem interessante, a forma do neurologista abordar inicialmente, deixando o paciente mais livre para falar, que assim, me conta das suas dores de cabeça e como elas vêm afetando a sua vida. Então, deixar isso mais livre, nós médicos temos às vezes o hábito de direcionar muito para saber diagnóstico, mas deixar ele mais livre pode já nos fornecer insights valiosos de como está tendo o impacto emocional, a doença em atividade, né? A doença é, em descompensação. Então, esse primeiro momento do paciente é muito importante colher as informações, mas ao mesmo tempo também colocar a importância de tudo isso junto para que ele consiga se sentir envolvido, que ele tenha uma adesão, que em geral a adesão a tratamento farmacológico é difícil, que é outro ponto desse artigo que ele coloca, né? Ele coloca assim, em torno de um terço dos pacientes adere ao tratamento preventivo, sendo que um décimo adere, sendo que a gente precisaria de um terço. Então, é muito difícil, às vezes, a gente estabelecer, né, essa necessidade, mas ela é importante. E colocar que o paciente identificando o que, né, no mundo dele está contribuindo e o médico junto, envolvido, é o que vai fazer diferença, né? Quando ele chama o psicólogo para ajudar a auxiliar, é assim, pensando, eu entro com a medicação, dou conforto, mas gradualmente esse paciente precisa adquirir também uma independência em relação à sua doença, e esse olhar de fora que vem do psicólogo é extremamente importante. E é por isso que o Nicholson, né, primeiro autor desse artigo, ele coloca essa frase exatamente, né? O tratamento farmacológico e o não farmacológico podem caminhar de mãos dadas, né? Então, essa interação é muito interessante e essa interação hoje aqui, né, entre psicólogo e neurologista também é muito interessante, né? Eu recebo indicações para psicoterapia de neurologistas. Então, o paciente já chega com diagnóstico, já chega, e essa conversa com o neurologista é muito interessante, né? Por conta de, às vezes tem coisas que a pessoa fala para o neurologista que não fala para o psicólogo, às vezes tem coisas que fala para o psicólogo que não fala para o neurologista e podem ser informações importantes para a melhora de uma maneira geral daquela pessoa, né? Às vezes a pessoa chega até mim sem passar por um tratamento farmacológico e eu encaminho para o neurologista para fazer esse diagnóstico e fazer esse tratamento, né? Então,
é algo interessante que aconteça, não? E aí, qual o papel, então, da psicoterapia nesse tratamento da enxaqueca ou da migrânia? É interessante a gente entender como, o que esperar de resultado, né? O que as pesquisas dizem que se pode ter de melhora em relação à migrânia. Então, as pesquisas relatam sobre redução de frequência das crises de migrânia e intensidade das crises de migrânia, de 35 a 50%, né, quando existe o tratamento farmacológico associado a, por exemplo, a psicoterapia, né? Apesar do artigo abordar outros tipos de tratamento não farmacológico, a gente hoje aqui vai falar somente da psicoterapia, né? Então, a gente pode esperar crises menos frequentes e menos intensas, né? A gente pode esperar uma melhora na incapacidade relacionada à enxaqueca, a gente pode esperar um aprendizado em relação ao manejo do estresse, que é o principal gatilho relatado pelos pacientes com enxaqueca, e gatilhos emocionais, né? Como ansiedade, irritação, que são os mais frequentes, né? Então, a gente vai falar disso ao longo hoje da nossa reunião. A gente pode esperar maior adesão ao tratamento farmacológico, né? Porque, por exemplo, se a pessoa desqualifica ou tem uma distorção cognitiva de desqualificar ali cada pequena melhora a cada semana, ela pode simplesmente ter um pensamento, uma distorção do tipo, o tratamento não está funcionando e interromper o tratamento, né? Essa parte de adesão, né, Gisele, o artigo também relata um pouco, né, de quanto maior a visão de benefícios daquela medicação, né, ou daquele tratamento preventivo, ou daquele tratamento agudo, quanto mais benefícios a pessoa vê daquilo, maior a adesão, e quanto menos informações ou mais dúvida ela tem, ou mais preocupação dos efeitos adversos, menos adesão ela vai ter, mais chance de interrupção, né? Exatamente. Eu vejo que muitos desses pacientes vêm, primeiro, com uma preocupação de, ai, não sei se o remédio vai me fazer mal, eu não sei se eu quero tomar remédio. Mas depois que você explica o impacto que a doença já está provocando e como a pessoa precisa tratar porque está indo pelo caminho errado, ou fazendo uso excessivo de medicação analgésica, e que isso sim poderia levar a problemas maiores, daí vai ser interessante também a gente colocar, né, que quando ela adere a métodos não farmacológicos, ela vai precisando menos da medicação. Esses pacientes que têm muito medo de tomar remédio, isso é um ponto que ajuda a ganhar a adesão desses pacientes, né? Uma dose mais baixa a gente consegue com melhor controle se você estiver conseguindo manejar melhor esse estresse e todo o sofrimento que vem, né, ao explicar, né, detalhadamente o que é que causa, e o papel dos principais desencadeantes, a pessoa começa a ter uma noção mais macro da doença e de como dominá-la, né? Isso vai melhorando a segurança dela e mais tranquilidade ao invés de ansiedade, né? Então, esse ponto seguinte de manejo das respostas cognitivas à dor ou das distorções cognitivas relacionadas à dor, e aí a catastrofização é o tipo de distorção mais frequente, né, relacionada à migrânia, em termos de olhar o pior resultado possível, né? Então, eu estou com dor de cabeça, o meu dia vai ser terrível, o meu tratamento não funciona, né? Então, esses aspectos são trabalhados, podem ser trabalhados também em psicoterapia, e possíveis comorbidades como insônia, depressão, ansiedade, sobrepeso, obesidade, que são fatores de risco para cronificação, né? De uma migrânia episódica, ela pode cronificar, né?
E aí é quando ela acaba tendo um impacto, né, maior na qualidade de vida, né? Uma enxaqueca crônica é das doenças mais incapacitantes que existem. E fazer o paciente entender de que esses fatores de cronificação precisam ser abordados um a um para a gente conseguir que ele tenha uma evolução mais favorável é muito importante. Então, uso excessivo de medicação. Muitas vezes ele vem por um medo do paciente de ter a crise, já por uma ansiedade antecipatória, porque eu tive aquela crise que durou a semana inteira, eu não quero outra. No menor sinal, às vezes ele já está usando até 2, 3 analgésicos, por uma ansiedade antecipatória. Isso é comum. Mas a gente vê também assim a diferença, né, do uso excessivo, porque por falta de informação, por falta de encontrar um profissional que passe, né, que um tratamento que seja coerente, mas existe também o abuso daquele paciente que já tem o transtorno psiquiátrico e encara a medicação como uma forma de dependência até. E na presença do transtorno psiquiátrico, a gente sabe que vem outro fator de cronificação. Então, dependendo do transtorno psiquiátrico, nós podemos ter compulsões alimentares que levaria à obesidade e que aí entraria outro fator de cronificação. Com isso, poderia entrar um distúrbio do sono, como a apneia do sono, que favoreceria a descompensação ainda maior das dores de cabeça. E aí é como se um fosse puxando o outro e dificultando ainda mais o tratamento. E quando a pessoa se vê tendo crise de dor de cabeça muito frequentes ou quase diárias, aí isso vai minando a esperança de voltar a ter essa dor de cabeça de forma episódica, né? E aí a importância dos profissionais atuarem em conjunto, explicando o que é possível, né, e traçando essas metas junto do paciente para dominar aos poucos esses fatores de cronificação. E aí as principais abordagens terapêuticas é a terapia cognitivo-comportamental, né, com o enfoque da forma como o pensamento influencia a emoção, a sensação física de dor e todo o desconforto, de uma crise de migrânia, por exemplo, e como isso influencia os comportamentos. A gente vai ver um pouco isso. O treino de relaxamento tem algumas técnicas específicas que podem ser usadas preventivamente, ou em relação à forma de gerenciar o estresse, ou mesmo durante uma crise de migrânia. E o biofeedback também é considerado no artigo como uma forma de autorregular as respostas fisiológicas, como a tensão muscular, como sinais de estresse. Como acontece, como pode acontecer a psicoterapia? Esses são 5 itens que a gente vai esmiuçar um pouco mais hoje, né? Então, em primeiro lugar, a educação ou a psicoeducação sobre a enxaqueca e o manejo da enxaqueca, né? Então, vamos ver um pouco isso. Nessa psicoeducação, é interessante legitimar a experiência do paciente, né, trazendo essa informação da migrânia como um distúrbio biológico, como um distúrbio de um cérebro hiperexcitável ou sensível, né, Gisele? Isso, muitos pacientes vêm com aquele medo de ter alguma coisa mais grave, como um tumor, e a gente pede exame de crânio, tomografia ou ressonância, quando a gente percebe às vezes que esse medo é real, às vezes é interessante pedir, mesmo sem ter aqueles sinais de alerta mais clássicos de pensar em causas secundárias de dor de cabeça, mas para tentar elucidar, né, de que não tem uma causa estrutural, porque ele tem medo de, né, de ter algo que possa vir a ter uma sequela ou morrer de tão forte que é a dor de cabeça. Então,
legitimar. Existe sim uma diferença nesse seu cérebro, mas é uma diferença que é microscópica, não vai dar para ver nesse exame, mas aqui não tem um tumor. E explicar isso de forma bem acessível para que o paciente pare de ficar rodando de médico em médico, buscando fazer mais exames para descobrir o que tem. Esse é um ponto que eu vejo interessante. E outro ponto dessa legitimação é que muitos já têm as suas crenças bem estabelecidas. Então, a minha enxaqueca é de causa psicológica, é como se for até o que se ouve, né, que é muito falado ao redor. Então, a causa é alimentar. E parar para explicar esse processo como causa genética, mas existem desencadeantes. Pode ser que a alimentação tenha um papel importante, mas pode ser que seja um conjunto de medidas que a gente precisa melhorar para você ver a progressão de uma evolução mais favorável. Ó, é algo extremamente importante da consulta do neurologista, é dedicar um tempo para explicar e legitimar isso como um distúrbio biológico. Isso. Porque aquela pessoa está acostumada a um estigma, né? Que a migrânia é só uma dor de cabeça, né? Então, Perfeito. corrigir isso, porque a maior parte da população sente só uma dor de cabeça, que é muito frequente, uma dor de cabeça, uma cefaleia do tipo tensional, né? E a Uhum. migrânia é algo muito mais incapacitante, que envolve outros sintomas, né? Então, a pessoa entender eh, esses sintomas todos e a incapacidade, né, ela tem essa experiência também mais legitimada, ela tem esse acolhimento ao invés do desamparo e do estigma frequente, né? Ah, que Sim. frescura, você está só com uma dor de cabeça, como é que você vai faltar ao trabalho? Né? Então, e também é papel do psicólogo deixar muito claro isso que você está dizendo como neurologista, né, Gisele? Não é porque a pessoa está fazendo uma psicoterapia em que ela está trabalhando as questões relacionadas à migrânia que ela acha que a causa é o estresse, né? Então, também deixar claro na psicoterapia que o estresse não é causa da migrânia, o estresse é um fator desencadeante, a causa é outra coisa, né? A causa é genética, a causa está sendo. eh, tem uma explicação complexa, né, dentro da neurologia, então esse também dentro dessas questões do que é mito, do que é verdade, é importante de se esclarecer na psicoeducação, né? E aí, essa questão do cérebro hiperexcitável, né, esse modelo explica a fisiopatologia da migrânia, né? Então, a pessoa tem essa hiperexcitabilidade cerebral, né? E o estresse, ela tem então uma demanda alta, né? Um cérebro que tem uma atividade alta, uma tensão metabólica que solicita muita energia para funcionar, e quando existe um estressor, né? Os fatores de estresse somada a essa hiperexcitabilidade pode deixar o cérebro mais sensível e extrapolar um limite e que dá como se fosse um curto-circuito ali, uma sobrecarga e dispara a crise da enxaqueca, que é algo transitório ali em termos das funções cerebrais, né? Então, esse estresse a mais, ele pode ser trabalhado na psicoterapia. Como manejar esse estresse, como lidar, como prevenir o estresse, a gente vai ver um pouco isso também, como trabalhar na psicoterapia. E aí aqui eu incluí esse outro artigo, né, que ele traz esse modelo e que ele fala da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, e que ele recomenda que a pessoa, durante a crise, saia para um ambiente com poucos estímulos, né? Não continue ali no celular, ou não continue trabalhando, que é algo que a gente vê como um comportamento frequente com a pessoa que tem
migrânia ou migrânia crônica, ela continua trabalhando, né? Porque ela tem um nível de autoexigência bastante alto, né? De autocobrança, então ela não se permite sair para esse descanso. Sendo que se ela saísse para esse repouso, para essa regeneração gradual das funções cerebrais, ela teria uma chance de se recuperar da crise até mais rapidamente, ah, ali com menos estímulos, né? Perfeito, Ju. Eu gosto de explicar assim como uma guerra. Eu até mostro um videozinho assim. Lá o processo inflamatório começou e você procurar tomar logo a medicação para chegar lá e combater como se fosse uma batalha mesmo. Se eu crio, se naquele momento eu tenho os pensamentos errados, tipo, meu Deus, já perdi meu dia, e se eu fico estressada, e se eu começo a trabalhar mais rápido porque eu já sei o que vai vir, ou então tem alguns pacientes que choram, que gritam, que se desesperam, é, por medo do que está por vir pelas, né, pelas experiências prévias. Isso vai botar lenha na fogueira daquele processo inflamatório que começou. É. Então, muitos chegam com esse comportamento e ao explicar, não, não é assim, você tem que deixar esse cérebro quieto, em silêncio escuro, pode até uma bolsa de gelo, e trazer os pensamentos melhores. E assim, aí você vai falar bem sobre como abordar, né, com um momento de uma crise, como usar alguma técnica de relaxamento Uhum. para ajudar esse paciente, mas nesse combate, criar um ambiente ideal para que haja menos fluxo sanguíneo para aquela região que está acontecendo com o processo inflamatório, para que o remédio tenha a ação mais precoce e aí sim essa pessoa consiga retomar o trabalho depois de abortar a crise. Isso, porque o que a pessoa pensa no início da crise pode gerar mais ansiedade, né? E tornar a crise mais longa e mais intensa, né? Esse foi até o resultado da minha pesquisa de doutorado, que avaliei pessoas com transtorno de ansiedade generalizada no ambulatório de ansiedade do HC, em São Paulo. E a possível explicação para ter tantas pessoas com enxaqueca e ansiedade, e TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, a possível explicação era essa, assim, a maneira, a catastrofização, a maneira que a pessoa pensava ali no início da crise e fora das crises, tornando a crise mais longa nos ansiosos e mais intensa, né? Além da possibilidade de cronificação, né? Então, ainda na psicoeducação, contextualizar a questão de como gerenciar os gatilhos, né, esses fatores desencadeantes que, incluindo o estresse, essas técnicas de relaxamento, as medicações preventivas, como essas formas de estabilizar esse cérebro sensível, né? E explicar o papel do estresse e do relaxamento depois do estresse, né? O que que é essa questão de estresse, né? De excesso, de sobrecarga, né? Da pessoa que está carregando ali nas costas o mundo, né? E que os gatilhos todos, os fatores ambientais, como alteração do tempo, os fatores físicos, como a postura, por exemplo, de trabalho, fatores alimentares, que são uma série deles, né? A gente fala muito de café, de vinho tinto, os fatores hormonais, né? Tem aquelas pessoas que têm a enxaqueca, principalmente nos momentos ali da menstruação ou pré-menstruais, os fatores emocionais, como irritação, ansiedade, essa autocobrança, o perfeccionismo, a autoexigência, que é um perfil que a gente vê com frequência na,
dentre as pessoas com migrânia crônica, e os hábitos e estilo de vida, né? E a gente também vai falar de sono, de atividade física, de excesso de trabalho, de trocar dia pela noite. Então, ao invés de considerar um gatilho como aquele vinho que a pessoa tomou, foi o culpado da crise de migrânia, é considerar um todo em termos de um conceito de excesso e sobrecarga, né? Então, se a pessoa tomou aquele vinho numa semana que ela não dormiu bem, que ela teve vários fatores de estresse no trabalho, que ela não se alimentou bem, que ela não fez atividade física, aqui ela pode acusar o vinho, mas é esse conceito todo do que impactou, do que demandou a mais do organismo dela que pode ser considerado e reconsiderado em termos de também o que está desgastando ela e como recarregar. Né? Então, quando a gente faz essa pergunta, né, o que te desgasta, né? Emoções negativas, é o trabalho excessivo, né? Como você descansa, né? Como você se recarrega? É um sono de qualidade? É com atividade física? É como você lida com estresse? É ter momentos de bem-estar, né? Lembrando que aqui no meio, sono, atividade física, hidratação são formas de de se recarregar, de estar com ali um organismo estável e protegido, né? Fazer uma reserva, né? Eu costumo falar, fazer uma simbologia com saldo bancário, né? O que que você está colocando de positivo? Você está fazendo uma reserva, né? Do seu bem-estar ali para combater a dor, né? Você eh, me corrige, Gisele, se tiver errado o conceito, né? Mas é como se o bem-estar fosse uma matéria-prima para os nossos analgésicos naturais. Eu posso falar isso funcionarem bem? Eu posso falar isso, né? Ótimo. Sim, eu adorei o exemplo, já vou pegar para minha prática, porque eu uso um gráfico mostrando isso, né, de ganhar resistência quando você está bem fisicamente, e está fazendo, colocando na rotina lazer, né, com trabalho, que a gente vê a sociedade trabalhando em excesso, Uhum, tempo todo em celular, em rede social, até uhum, tarde. Muitas vezes esse exagero, né, de ter que fazer, ter que cumprir, sem dar as pausas para ter o lazer, é o que eu vejo como principal hoje em dia para a gente abordar, sabe? E as pessoas até levam um susto quando eu não tenho um tempo assim, só no fim de semana, mas durante a uhum. semana não tem É. lazer. Muitas vezes é assim, né? A nossa cultura exige, demanda isso, né? Que não pode descansar, não pode repousar, né? E fora a ilusão de que no celular, vendo mídia social, você está repousando. Não é um repouso de qualidade, né? Existem várias pesquisas que associam o uso de celular, de mídia social, à ansiedade, né? Então, intensifica a ansiedade, aquilo não tem fim, é como se fosse consumindo alguma coisa que você nunca dá conta, né? Então, não é uma forma de repouso saudável, né? Perfeito. Então, a nossa reserva, né? Antes a gente falava, eu sou do tempo que a gente falava a poupança no banco, né? Era a Aham, essa reserva ali poupança. É. Então, assim, para o dia a você dia, né? cultivando aqueles neurotransmissores do bem, a sua farmácia natural, né? Você Isso, estimula o controle descendente inibitório da dor de uma forma natural. isso. No momento em que você tem lazer e prazer, esse prazer vai inibir a dor, diminui a chance de vir crise. Então, realmente, você cria uma poupança ali para os momentos difíceis, né? É. E lembrando que a prevenção é algo muito mais interessante do que você chegar no ponto ali da crise e ter que administrar a crise. Tem formas de administrar a crise, mas a prevenção, em termos de um estilo de vida, do que se faz fora das crises, é bem importante, né? Então, como é que você põe aí você desliga esse botão do cérebro?
de outras formas, proporcionando esse equilíbrio, né? Restabelecendo, né? Isso vai ser num ambiente calmo, respirando profundamente, olhando um céu azul, se você não tiver a natureza por perto, né? E aí a gente entra nessa outra questão de identificar e gerenciar os gatilhos, né? Então, o que que é um gatilho? É qualquer coisa que ativa ou desencadeia uma crise de enxaqueca que pode ocorrer minutos ou horas depois da exposição àquele gatilho, né? Então, ela aumenta a chance de ter crise, não é a causa da migrânia, né? E manter um diário pode te ajudar a identificar alguns padrões que acontecem, né? Então, eu lembro de uma situação, por exemplo, de uma pessoa que trouxe e depois de um mês percebeu, bom, toda quarta-feira eu tenho migrânia. O que que acontece, né? Não, não acontece nada na quarta-feira. Mas se a gente vai esmiuçar e tentar colocar a situação em câmera lenta, a gente percebe que ela fez uma atividade física excessiva, ela fez num momento de poluição ali próximo a um parque. Na hora do rush, do trânsito, ela estava sem se alimentar, então, assim, dá para prevenir algumas coisas identificando ali o que acontece, né? Então, esse diário pode ser interessante, por mais que a pessoa chegue com anos de história de migrânia, a gente pode ajudar a perceber o que é possível ter controle, né? E, Amor, 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 amor. e Vou do tornar outro lado. a, a crise menos Fica aí, já vou aleatória. lá. Não, aconteceu do nada, né? Ou é, parece que a pessoa está completamente impotente, né? Então, ele coloca de uma maneira interessante no artigo os gatilhos evitáveis e gerenciáveis, né? Ele dá exemplo do álcool, de alguns alimentos, de luzes intensas, ruídos altos ou jejum, eh, e que pode ser, de uma maneira geral, mais saudável evitar esses gatilhos, né? Os gatilhos mais difíceis de evitar e de manejar, como os hormônios, mudanças climáticas, mas que a gente pode fazer aquela reserva que a gente estava comentando, ou esse tratamento farmacológico preventivo e algum ajuste de hábitos e de estilo de vida mais saudável. Opa, desculpa, pulei uma. E os gatilhos gerenciáveis, né, que com o aprendizado pode minimizar, né, como alterações de sono, estresse, que envolve aí uma psicoterapia para abordar, né? Em relação sim. E aqui, só lembrando, eu coloquei essa imagem da bolha, porque para a gente não entrar na visão de olhar o gatilho como o culpado ali acusando ele, né? Como a gente estava dizendo, o vinho tinha, não vou mais tomar vinho. E pode ser que não seja isso que modifique ou que melhore a frequência da migrânia, né? Então, é frequente a gente ver a pessoa evitando e criando essa bolha, né? Mas mantendo estresse, mantendo alguns aspectos que mantêm a frequência e intensidade, por exemplo, da migrânia, né? Então, aquele conceito de sobrecarga e de excesso pode ser mais interessante de se abordar, né? Como é que está ali essas questões do que eu estou colocando do que eu estou cuidando como descanso, né? E do que eu estou evitando como desgaste, né? No meu dia, né? Eh, ele coloca o estresse, então a relação entre o estresse e a dor de cabeça, né? Em três níveis, o evento de estresse em si, o que aconteceu comigo, por exemplo, eu discuti
com um chefe. Eu tive uma discussão intensa com o chefe, eu senti muita irritação, muita raiva e muita ansiedade com aquilo, né? Então, a maneira que eu vou avaliar, que eu vou perceber, que eu vou pensar aquela discussão, pode ter um impacto maior ou menor e eu me estressar mais ou menos, né? E então essa percepção é que pode ser modificada na TCC e as consequências fisiológicas do estresse, né? Então, toda a liberação dos hormônios do estresse, de cortisol, o impacto que aquilo tem, só eu ter consciência disso já pode ser um argumento para eu resolver economizar. Falei, não, eu vou colocar, não vou ficar ruminando isso e vivendo esse estresse e mantendo esse estresse ao longo da minha semana, né? Os pacientes vão aprendendo isso a economizar, né? E lidar ali também com esses estressores através de técnicas de relaxamento e de meditação, de mindfulness, de respiração profunda, que vão minimizando, né, que são formas de lidar com essas respostas fisiológicas e psicológicas ao estresse, né? Então, tanto preventivamente quanto durante a crise, né? Ali, o terceiro item do que pode ser trabalhado em psicoterapia, que é uma das propostas da TCC, que é a reestruturação de pensamentos disfuncionais e desadaptativos relacionados à migrânia e à dor, né? Então, o que que é isso? Então, o pensamento a pessoa pode ter durante uma crise, então, iniciou uma crise, o que que ela está pensando, né? Com muita frequência, ela pensa algo que aumenta a ansiedade, né? Eu estou cada vez pior da enxaqueca, deve ser um tumor, isso é um tipo de distorção cognitiva que é chamada de catastrofização, né, que considera o pior resultado possível, né? E essas emoções que vêm com esse pensamento distorcido, pode gerar uma intensidade emocional, um sofrimento emocional que tem uma consequência em termos de sensação física. Então, a pessoa contrai mais a musculatura, libera mais hormônios do estresse e pode piorar a dor. Como eu falei, a crise pode ser mais longa, a crise pode ser mais frequente, né? E ela pode também ter comportamentos de restringir a atividades, de usar excessivamente medicação ou de desconsiderar, não está funcionando o meu tratamento, desistir ou partir para o próximo tratamento, né? Então, pode ser um aprendizado rever o que pensar também no início de uma crise de migrânia, né? Além da possibilidade de fazer ali um relaxamento ou fazer uma meditação específica uma visualização guiada para a dor e para todo o desconforto, as sensações desconfortáveis que acontecem, né? Fora das crises, também é muito frequente a pessoa ter medo da próxima crise ou pensar muito na próxima crise, né? E isso piorar a ansiedade. Ah, eu tenho uma reunião semana que vem, será que eu vou ter que desmarcar? Será que eu vou ter. Ou eu tenho uma festa semana que vem, ou meu próprio casamento, né? Isso já também é um exemplo de meu casamento a semana que vem, será que eu vou ter uma enxaqueca, né? Isso gerando bastante ansiedade, e essa ansiedade também tem uma repercussão fisiológica, e a pessoa fica hiperatenta e usa excessivamente a medicação, até para se acalmar, e não necessariamente porque está sentindo ou iniciando a migrânia, né? E ela também pode ter pensamentos sobre o tratamento como a gente já falou, desconsiderando avanços gradativos, e isso também tem uma consequência em termos de emoções, sensações físicas e de pensamentos, né? Então, ah, esses pensamentos podem não ser verdadeiros, né? Então, em primeiro lugar, a gente identifica o que que ela está pensando, né? Com uma pista ali a emoção, a pessoa está ansiosa de repente, ou está com raiva, ou tá... O que será que está passando pela minha mente agora?
né, identificando o pensamento e identificando, aqui também tem um outro artigo de TCC, então, identificando um estilo de pensamento frequente, né? Aí vem o questionar o pensamento, né? Então, será que esse pensamento é verdadeiro ou é falso? Não tomar todo o pensamento como verdadeiro, né? Tem formas de questionar, estratégias para questionar esse pensamento, e aí, se é um pensamento falso, como é que pode ser, como é que seria, como é que eu corrijo esse pensamento para algo mais realista, né? E também o pensamento pode ser verdadeiro, mas não ser útil, né? Então, o que seria um pensamento mais útil, que trabalhe mais a favor do meu bem-estar, por exemplo, que é o que eu quero sentir, e ao invés de me prejudicar. Então, por exemplo, né, depois de toda essa reestruturação do pensamento, a gente pode chegar durante a crise a pensamentos, eu posso aprender, ao invés de só está piorando, está terrível, eu vou chegar na minha pior dor, eu posso mudar e pensar algo mais útil, né? Eu posso aprender técnicas de controle de dor, vai melhorar, eu tenho que ter paciência, que o tratamento está avançando, isso tudo favorece eh, a sua crise, né? O foco no momento presente, fora das crises, né, uma visão realista, né, e, por que não, mais otimista, que pode favorecer um bem-estar geral, mais relaxamento, mais essas condições de repouso, de regeneração, né? E sobre o tratamento, também considerando esses avanços, eu ter controle sobre alguns aspectos, não todos os aspectos, tem os que fogem ao controle e tem os possíveis de se controlar, né? Então, aí a gente também trabalha a questão de autoeficácia, de locus de controle, né? Então, tem aspectos dentro de mim que eu posso ir aprendendo para ir sentindo um pouco menos de dor. Não necessariamente, algumas pessoas conseguem até abortar uma crise, né, com muita prática de respiração, de relaxamento, algo assim, ou minimizar, ou conseguem absorver a medicação ali do tratamento agudo de uma forma mais saudável. Aí o próximo item, né, os fatores de estilo de vida que podem ajudar a prevenir as crises de enxaqueca. Então, esses são itens importantes, né? Um sono regular, saudável. Então, às vezes a gente inicia a psicoterapia quando a pessoa está com sono muito alterado, ali com uma TCC focado na insônia, né, que afeta bastante a migrânia, né? Então, tem uma pessoa que eu estava atendendo com migrânia crônica que estava com sono alterado, e aí quando a gente foi tentando entender o que estava acontecendo, ele relatou que ele tomava 1 litro de café expresso por dia, quer dizer, uma quantidade enorme de cafeína em um dia, né? 1 litro de café expresso, né? Imagina a quantidade de cafeína. E aí ele dormia mal, acordava cansado, tomava mais café e tinha uma enxaqueca ali, né? Então, quando ele teve a orientação de ir diminuindo o café aos poucos, ele conseguiu aos poucos melhorar a qualidade do sono dele e acordar mais descansado e diminuiu a frequência de crise, quer dizer, algo simples, que ele nunca tinha relatado nem para o médico, nem para ninguém, e que foi ali corrigindo, né? Refeições equilibradas, saudáveis, né, sem ter jejum, né, sem atrasar muito as refeições, que isso também é uma sobrecarga ao organismo. Exercícios físicos, né, que tem várias pesquisas que
previnem, né, demonstram um efeito positivo em termos de prevenção de migrânia, né? A, a redução do estresse, como a gente está mencionando, e gerenciar os gatilhos possíveis de se controlar. Ô, Ju, esse do café, assim, Uhum, que Gilda até comentou, acaba virando um ciclo, né? E vira mesmo. Existe a cefaleia por uso excessivo de cafeína, acima de 200 miligramas dia. Então, paciente que passa de 3 xícaras já, em geral, é isso, né? Vai depender do tipo do café, na presença da concentração da cafeína, mas o excesso ele vai favorecer a cronificação, e é um dos motivos que também a gente precisa atuar. E tem esse impacto no sono. Então, pedir para ser mais no começo do dia esse café. Existe a cefaleia atribuída à supressão da cafeína. Quem está tomando essa quantidade, se tira de uma vez, também piora. isso. Existe um poder analgésico na cafeína também, então muitos analgésicos contêm cafeína, né? Uhum, Agora, o excesso é ruim e tirar de uma vez também, às vezes você tem que ficar de olho, porque também pode ter aquela abstinência, né? Com mais dor de uhum. cabeça para depois melhorar. É. Essa observação é interessante, né? Tem pessoas que no diário relatam ali que tomam um cafezinho de segunda a sexta no trabalho e no fim de semana não tomam, né? E você vai identificar que uma parte das crises pode ter relação não só com isso, mas com excessos do fim de semana, ou mudar a alimentação, mudar qualidade de sono, ir a festas e não que não tenha um impacto positivo de relaxar, de bem-estar, mas que às vezes também de estresse, estresse na família, né? Investigar Uhum. que alterações eh, acontecem em termos de sobrecarga, né? O Comitê de Psicologia elaborou esse infográfico que tem disponível no site da Sociedade Brasileira de Cefaleia, que faz essas recomendações de estilo de vida saudável, né? No sono, na atividade física, na alimentação e no estresse, eh, considerando esses hábitos, de mais saudáveis de estilo de vida. Por fim, as técnicas de relaxamento, de respiração e de mindfulness para reduzir a tensão muscular, a resposta simpática e ativar a resposta parasimpática. E vai melhorando a consciência corporal, né? Então, a pessoa muitas vezes não observa a contração muscular que ela está fazendo, não observa como ela está respirando rápido e deixando de fazer uma respiração mais lenta e mais profunda, que oxigene adequadamente o cérebro e todo o organismo e renove todo o ar dos pulmões, né? Então, a pessoa está mais consciente ali, pode também prevenir alguns aspectos em termos de sensação física, né? E ela pode ter mais controle sobre essa resposta fisiológica ao estresse, utilizando esses recursos para reduzir essa excitação do sistema nervoso simpático, né? Então, de início é indicado de 20 a 30 minutos por dia, independente de ter ou não dor de cabeça, e até que ela vai se habituando, os benefícios vão vindo aos poucos, conforme a quantidade, né? Não é tão fácil se estabelecer esse hábito de mudança com a pessoa, né? Qualquer mudança leva um tempo, né? E principalmente o ansioso não quer relaxar, ele acha que é perda de tempo, ele acha que isso não é para ele, que não consegue. Aí você vai bem devagarzinho, né? E conforme ele vai sentindo esse bem-estar, ele vai percebendo que tem formas adaptadas também para o ansioso, que podem trazer funcionar, né? Então, ele recomenda, e geralmente se recomenda em vários artigos científicos, se recomenda
como técnica de relaxamento, o relaxamento muscular progressivo, o treino autógeno, a visualização guiada, a respiração diafragmática, o foco de técnicas de relaxamento pode ser, como eu disse, o sono, né? Existe um relaxamento específico para a pessoa dormir melhor, para a pessoa iniciar o sono com mais qualidade ou manter o sono. Existe um tipo de mais visualização guiada ou meditação ou mindfulness específico para dor, né? E aí aqui eu coloquei já vou referir que no site, no YouTube da Abraces, né, da Associação Brasileira de Cefaleia em Salvas e Enxaqueca, que uma associação de pacientes, de profissionais, que eu faço parte, tem ali a gravação de vários tipos de relaxamento, de mindfulness e de práticas para também serem utilizadas durante a crise de migrânia, né? Então, você visualizar a dor indo embora, ou visualizar uma imagem que você relaxe, que você se acalme, né? E isso até como distração, se você foca a sua atenção ali, você pode aliviar a dor, é uma técnica também. O foco do relaxamento pode ser ansiedade, o estresse, pode ser a tensão muscular, ele pode ser usado de uma forma preventiva ou como alívio, como eu falei, e um treinamento regular, né? Vai melhorando a habilidade da pessoa ali em termos de autoconsciência e de conseguir um efeito melhor, né? Então, de um lado aqui, o impacto da enxaqueca no organismo, né? O que a gente falou dessa, eh, do cérebro hipersensível, dessa reação excessiva, aos fatores, aos estímulos externos, né? E diminuindo o oxigênio para o cérebro, aumentando substâncias químicas, mudanças de humor e como o relaxamento pode trazer benefícios prevenindo e aliviando as crises, né? Então, trazendo um organismo mais resistente a alterações, mais estável ou menos vulnerável ali àqueles estímulos, né? Ou menos vulnerável, mais equilibrado com aquela reserva que a gente comentou para lidar com momentos de estresse que são inesperados muitas vezes, né? E menos tensão muscular, menos ansiedade. Então, ao invés da pessoa partir de um nível mais alto de ansiedade, ela tá mais tranquila, ela fica mais estável e mais resistente, né? E como se recuperar da, de desgastes, né? Ou quando ela tem uma demanda excessiva do cérebro. Então, um exemplo positivo é que a pessoa vai tendo consciência de em que momento parar ali uma discussão, porque ela sabe que aquilo está sendo demais para ela, que ela está ultrapassando um limite que ela pode trazer mais mal-estar, né? Mais oxigênio disponível e um bem-estar geral. Aqui as várias técnicas de relaxamento, como eu falei, né, no YouTube da Abraces, inclusive durante a crise tem algumas práticas de visualização guiada. Então, esses estudos mostram que a terapia reduz ou pode reduzir a frequência das crises de 35 a 50%. Então, como eu disse, apesar de ser um artigo antigo, as pesquisas continuam com essa margem de efeito, né? E uma série de estudos sobre a combinação da TCC com tratamento farmacológico,
resultando num melhor controle da dor, melhorando a aderência ao tratamento, e como a gente comentou. Ah, então, a psicoterapia pode melhorar a percepção da pessoa em termos dos benefícios da medicação, né? E aí ela melhora essa adesão ao tratamento e reduzindo a evitação da medicação por medo dos efeitos colaterais, né? E se cuidando melhor, identificando, como a gente falou, alguns comportamentos que podem piorar a dor e pode estar, o que pode ser controlável, né? Quando indicar, então, com pacientes com comorbidades, com ansiedade, depressão, distúrbio de sono, ou com dificuldade em manejar o estresse, ou migrânia crônica ou de mais difícil controle, ou quando a pessoa tem uma preferência para tratamento farmacológico, ou tem alguma resistência a tratamento farmacológico, ou quando usa excessivamente analgésico, ou, na verdade, qualquer paciente, tem várias guidelines que recomendam que qualquer paciente pode ter benefício de psicoterapia, qualquer paciente que tenha migrânia. Qualquer um que É possa. isso que eu ia falar, todos, né? Na nossa prática vão ter benefícios. A gente tem esses pacientes no dia a dia. É. E podem ser, pode até ser algo mais objetivo, né, Gisele? A pessoa já faz uma terapia, mas ela quer aprender algo específico ali para dor de cabeça, né? Então, pode ser algo com um tema ali, com uma abordagem mais breve também, né? Então, a ideia é que ah, sejam formas aliadas, né? Que, como voltando ao início, podem caminhar de mãos dadas, né? Uma auxiliando a outra, né? Assim como tantas outras abordagens e outros profissionais de saúde podem auxiliar, né? Na melhora, no bem-estar da migrânia, né? Como o estilo de vida e a maneira de lidar com estresse, o aprendizado em termos de consciência corporal, em termos de consciência dos próprios pensamentos, né? Pode melhorar a qualidade de vida da pessoa, né? Sim, eu entendo que se o estresse é um dos principais gatilhos para o portador de enxaqueca, a psicoterapia ela se torna essencial, porque se vem o psicoterapeuta, o que é o olhar de fora, ele vai fazer aquele paciente conseguir enxergar mais o comportamento automático que ele tem, que é danoso para ele mesmo, e que ele não consegue enxergar sozinho muitas vezes. Mas convencê-lo disso, assim, é um papel do neurologista, do médico que recebe antes de vocês, de dedicar um tempo explicando ponto a ponto dessa mudança de estilo de vida que precisa ser geral, não só para fatores físicos, mas Uhum, também para fatores emocionais. Porque o que eu vejo é uma hipervalorização em mídias sociais de alimento que provoca enxaqueca, sendo que a gente não tem tanta evidência robusta assim, como tem, por exemplo, a psicoterapia, né? Na alimentação, sim, Concordo. tem alguns pontos importantes, né? Que jejum prolongado, e tem hidratação é importante, alimentar-se bem para ter um índice de massa corpórea adequado, mas aquele exagero que se coloca, corta da tua vida tal coisa, né? E a pessoa começa a viver naquele estresse, no medo até de se alimentar. uhum, Bolha que você colocou é meio isso que eu vejo. Eu acho que isso até desencadeia mais ansiedade dessa busca uhum, por um fator que seja único, né?
Uhum. E não é bem assim. Essa poupança que a gente falou, que é o limiar de excitabilidade desse cérebro aí, ele vai aumentar. Esse paciente vai ganhar uma resistência se ele estiver controlando melhor esse estresse e organizando melhor todo o estilo de vida, isso aliando ao tratamento medicamentoso que foi muito bem planejado para o caso dele. Uhum. E aí, esse conjunto que a gente precisa explicar muito bem para o paciente para que ele se sinta otimista, agora vai dar certo. E eu falo assim também para o paciente: eu quero que você saia da consulta com um pensamento diferente, que a partir de agora eu vou vencer, que eu estou com um profissional que está envolvido, que está junto nessa batalha, que vai escolher, se não der certo com o primeiro remédio, que a gente vai tentar outro. E se ele sente essa segurança e sente que também tem um psicólogo que vai controlando o emocional, as chances de sucesso são muito maiores. E com o passar do tempo, a possibilidade até de suspensão do tratamento farmacológico, ela se torna muito alta, e isso para o paciente é interessante. Não, eu começo tudo junto, mas daqui a um tempo talvez eu nem precise do remédio, porque eu vou assumir essa mudança de estilo de vida. Uhum. É. E é muito interessante a gente ver quando a pessoa modifica mesmo, se trabalha nessa construção de novos hábitos, o efeito positivo que ela tem, né? Como fica mais saudável, né? É, sim, é muito gratificante de tratar, porque a gente vê na prática essa mudança, a pessoa tomando outro caminho, né? Então, se tornando funcional. E é por isso que é muito gostoso de tratar. A maioria que leva a sério vai ter resposta. Uhum. Tem pergunta aí, ó. É. Eu queria só concluir abrindo para o comentário da Rebeca e agradecendo a participação da doutora Gisele, que essa troca foi muito importante e muito valiosa para a gente. Eu Rebeca, que agradeço mais uma vez. Sou fã de vocês, vocês sabem disso. obrigada, querida. Queridas, Rebeca. não, mais uma vez, assim, agradecer a brilhante, né, apresentação dos tópicos, assim, para nossa discussão, né, por vocês acho que foi uma manhã riquíssima, né, e eu acho que, como a Juliane colocou agora, sim, teria alguns comentários para fazer, né? Mas acho que, como nós temos aqui quase 20 participantes, né, na nossa reunião, acho que seria interessante quem está colocando ali comentários, se quisesse também abrir o áudio, abrir a câmera e dividir aqui conosco, acho que seria de uma riqueza, imensa. E que tiveram comentários, por exemplo, eu estou tentando abrir o chat aqui, né? Elogios, né? Desculpa. Eliana concordou com a questão do endeusamento, né? Das dietas miraculosas, né? Também foi pedido a doutora Jerusa, né? Falou sobre a questão do infográfico também. A Gilda agora levantou a mão. Gilda, queres falar? Eu quero mais agradecer mesmo, gente. Eu não sabia sobre as reuniões, conheci a sociedade através da Valquíria, que foi minha veterana na faculdade, e eu acabo não atendendo diretamente pacientes que vêm pela demanda de migrânia, mas é muito comum na psicoterapia você estar atendendo um outro tipo de demanda e a pessoa apresenta a demanda de enxaqueca, assim. E aí eu achei muito bom participar para poder organizar bem o tratamento, que nem vocês trouxeram, né? De quais as variáveis que a gente pode intervir e como que a gente pode orientar. Só queria agradecer mesmo, que para mim foi bem... Deu um pouquinho mais de segurança de por onde eu caminho agora, sabe? Uhum. Ótimo, excelente. Obrigada pelo comentário. Que bom, a gente fica feliz de ter contribuído. Mais alguém gostaria de Alguém mais comentar? quer Que falar? colocou ali no chat? A Monique colocou no chat que ela tá dirigindo, mas ela vai parar o carro um instante que ela quer abrir a câmera e conversar com a gente. Tá.
algum comentário. Eu fiquei pensando mil coisas, né? Quando vocês iam colocando, né, de todos os fatores, e um dos temas que hoje em dia, né, tem ali no comitê de psicologia, a gente tem, né, tá sempre compartilhando artigos, né, uma com as outras, e as evidências mais recentes, assim, dos focos de intervenção, e eu acho que um dos trabalhos, né, importantes também é justamente esse diálogo com a sociedade, de modo geral, não só com os pacientes e com os familiares, mas com a sociedade de um modo geral. E aí, quando a gente pensa em estigma, né, tem um artigo recente ali da Neurology de 2024, com um estudo populacional de quase 60 mil pacientes com enxaqueca, né, falando que um terço desses pacientes, né, com enxaqueca, imagina, de 60 mil, um terço desses pacientes reporta que, ou de modo frequente ou muito frequentemente, sentem algum estigma com relação a si ou à doença, né? Tem sentimentos de desconforto por acreditar que os outros acreditam que eles estão usando a enxaqueca como um ganho secundário, ou estão se esquivando das suas responsabilidades, ou minimizando o impacto, né, na sua produtividade, na sua família, nas suas relações pessoais. E como isso é, digamos, um segundo desafio. Então, bom, a pessoa já não escolheu ter enxaqueca, né? Já tem esse desafio, né, da condição neurológica, e ainda tem esse outro desafio que é a questão do estigma social, que se agrava ainda mais quando o paciente que sente esse estigma da sociedade também pode, né, internalizar, por viver nessa mesma cultura, o estigma também. Então, a gente encontra também os estigmas internalizados pelo paciente. Então, é mais um desafio extra, né? E que a gente pode, com todo carinho, zelo e gentileza, trabalhar também na psicoterapia essas questões de estigma que impactam diretamente na própria adesão do tratamento efetivo também, né? Então, acho que foi um ponto que vocês colocaram na reunião, e eu fiquei pensando dos artigos que a gente divide ali no comitê, né? E aí me veio em mente esse do ano passado, né, da Neurology, falando especificamente sobre estigma, né? Um dado mais populacional, assim, né? De um estudo de um N bem grande, assim, de pacientes. Então, queria só, né, dividir aqui que o debate tão rico, né, na, da, das apresentadoras hoje ficou me borbulhando aqui, outros também. Precisamos falar mais sobre estigma, porque Vamos. esses pacientes deixam de ter identidade, realmente, eles passam a pensar que não são capazes, porque, enfim, já perderam tanto a esperança e eles se confundem com a própria doença. É realmente muito impactante, né, saber que os pacientes sofrem muito com estigma em vários níveis, mas chega ao ponto de terem esse estigma de se confundir com a doença. Eu não sou capaz ou é a doença que está me incapacitando? Uhum. É. Eu Acho que queria a só, Monique parou. é, queria só agradecer, né? E também contribuir, que em relação a essa parte da alimentação, isso é muito verídico, né? Eles já chegam com uma ideia de que não posso, não posso, não posso, não posso, e além dessa receita, né, pronta na cabeça que não pode tanta coisa, também um outro ponto que vocês abordaram que eu achei interessante é sobre essa parte de a pessoa ela vai perdendo quem ela é, né? Então, eu tenho uma reunião, será que eu vou estar bem no dia? A catastrofização é muito presente no paciente enxaquecoso, né? Então, isso é algo que é um trabalho que eu tenho tentado fazer. Eu gostei desse método que você fez, Liane, de já colocar certinho, né, a tabela. Eu também passo para eles fazerem, né, os pacientes, mas o que eu tenho feito que tem dado um pouquinho mais
de aderência no tratamento deles é um gráfico que eu peço para eles, mas é muito mais voltado assim para eles perceberem quanto que eles estão dedicados em pensar na dor. Então eu peço assim, anota seus pensamentos em forma de gráfico para você saber quantos por cento você fica pensando nele. E isso tem dado um efeito legal. Então, Uhum. assim, quanto tempo do meu dia eu passo pensando em dor durante a semana, né? Porque eu vejo eles na próxima semana. Aí, nossa, passo 50% da minha semana pensando em dor. Uhum. Então vamos tentar pensar em mudar o seu estilo de vida, em fazer outras propostas de atividade. Mas, Monique, eu não consigo. Eu gosto de indicar bastante yoga. Lógico que não na crise, porque não dá. Mas isso também eu tenho percebido. Não tenho nenhuma pesquisa, tá? Mas, assim, pelo que eu tenho visto com os meus pacientes com enxaqueca e também pacientes ansiosos, que nem a Juliane trouxe, né? Os pacientes ansiosos também têm surtido um efeito positivo. É É. isso só que eu queria compartilhar. Desculpa a demora. Excelente, Manique, excelente. Assim, o como a ruminação, né, o pensar excessivamente na dor, ou como manter aquilo, né, gera uma hipervigilância, né? A pessoa fica muito atenta, fica mais tensa, fica mais ansiosa, como se a dor estivesse por vir a toda hora, né? Muito bom. E essa é uma Dá tempo variante. de, dá Desculpa, tempo de falar Tatiana. ainda? Dada, sim, claro. Eu tô igual a todo mundo, né? Meu nome é Andréia, eu também sou pesquisadora na área de cefaleia, eu sou psicóloga Oi, Andréia, que bom aqui você de aqui. Niterói. Tudo bem, Oi. Juliana? Quanto tempo, Tudo né? bem, que bom. É, eu gostei muito da aula, como sempre. A aula foi maravilhosa, muito boa a aula. E para acrescentar, né, que como eu trabalho, a minha área de pesquisa tem sido o uso excessivo de medicação, que foi a minha defesa do mestrado, eu trabalhei com pacientes já com a questão do estigma. E aí eu tenho desenvolvido um trabalho nas empresas aqui em Niterói, no Rio, para a gente fazer um trabalho paralelo social, né, na faculdade, porque eu também trabalho com pré-vestibular, e a gente vê que existe uma demanda também de ansiedade no período do pré-vestibular. Então, uma coisa que eu tenho feito é uma psicoeducação nas empresas, nas escolas, para trazer essa consciência, né, que a cefaleia é uma doença séria e que não é uma questão de frescura, né? Então, esse sofrimento Isso. que o paciente chega é uma tarefa multidisciplinar integrada, né? Uhum. Então, acho que existe a relação com o paciente, com a equipe multidisciplinar, que é o fisioterapeuta, né, educador físico, e a questão da sociedade, que vem da família e, e a empresa, a escola, né? Porque se a gente eu acho que, no meu ponto de vista, eu tenho visto que tem mais eficácia, porque as pessoas podem ir educando as outras pessoas. Eu até tenho um informativo que eu passo para o paciente para ele levar para a empresa, para que ele possa ter direito ao laudo dele com mais eficácia, porque o sofrimento muitas das vezes o paciente volta e fala, mas eu tive que faltar e não aceitaram porque dor de cabeça não é doença. Então, eu vi muita demanda nesse lado daqui de Niterói, as pessoas tendo esse nível de sofrimento. Então, eu abordei isso no meu trabalho e depois venho trabalhando isso diariamente na clínica. Eu vejo que Isso. realmente é uma coisa que tem que se falar mesmo. É muito importante, André, o trabalho de conscientização que você faz, de informação, né? Que a gente precisa muito disso mesmo. Que ótimo. Ai, É. Obrigada pela participação, pelo comentário, André. É bom te ver. nada, Gente, um agradeço a abraço. presença de todos. Pelo avançado da hora, quero respeitar aí o momento que todo mundo reservou no sábado. Agradecer o Comitê de Psicologia, agradecer a doutora Gisele. Fiquei muito feliz com
a nossa reunião. E tenham muitas outras. Muito obrigada. Um Bom dia, ótimo fim de pessoal. semana. Bom fim de semana. Fim de Tudo de semana bom a para todos. todos. Até a próxima Tchau. reunião. Divulgaremos Até. novamente. Até. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.